Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde nós vamos tirar um tempo para falar sobre um dispositivo que existe nas impressoras, sempre existiu, mas que está muito comum nos últimos anos e que pode ser a causa aí da tua preocupação ou de uma pulga atrás da orelha no momento que você se deparar com um bloqueio da tua máquina, para uma manutenção requerida e programada pelo fabricante para a toca daquilo que eu chamaria da lixeira da tua impressora. Ela satura, ela vai acumulando residual e chega um certo momento que você vai ter que cuidar dela. Afinal, o fabricante programa a impressora para que em determinado momento ocorra uma pausa, um bloqueio do teu equipamento, e se você não souber o que fazer, e esse vídeo tem o intuito de te dar o direcionamento para esse momento, você vai acabar ficando de mãos atadas e tendo que contar com um serviço terceiro, tendo que procurar uma assistência técnica, sem ao menos saber como funciona e entender o que está ocorrendo com o teu equipamento. E com esse conhecimento desse vídeo, possivelmente você vai conseguir contornar e resolver de forma autônoma, sozinho, de forma rápida, no teu tempo, sem depender de um terceiro. Levando em conta aquele ditado que quem aprende não depende. E para contextualizar um pouquinho isso que você vai acabar passando com a tua impressora jato de tinta, eu preciso explicar para você um pouquinho do racional de construção da impressora, para que você saiba o porquê de cada coisa e do status do teu equipamento, que pode ser esse que eu acabei de comentar. Máquina bloqueada, dando o aviso que é necessário trocar almofadas ou necessário fazer a substituição da caixa de manutenção ou caixa de resíduos. E que caixa de resíduos é essa que está dentro da impressora e que você precisa fazer manutenção? Então é isso que a gente vai começar agora a pegar. Eu estou com alguns componentes e o primeiro componente que eu vou pegar é o componente que reproduz a imagem no papel, que é a cabeça de impressão. Esse componentezinho aqui, que é um modelinho da Epson, ele é alimentado por dampers que vai aqui assim, nesses biquinhos, é por aqui que a tinta entra, e é esse componentezinho que é responsável pela mágica da reprodução da imagem. Aqui nessa partezinha espelhada é onde é expelida a tinta, em microporos invisíveis a olho nu aqui, porque a nanotecnologia a gente não consegue nem enxergar, mas é por aqui, tá? Nessa plaquinha, placa microporosa, que é expelida a tinta. E essa tinta, ela tem como estímulo de saída e até mesmo de enchimento de toda essa estrutura, que internamente tem uma capilaridade microscópica, a força que faz com que a tinta chegue aqui é uma bombinha. E esse princípio de construção que eu vou compartilhar com você, ele é válido para Epson, para Brother, para Canon, que são impressoras jato de tintas munidas de bomba, que é essa bombinha peristáltica aqui, que ela vai produzir uma aspiração através dessa mangueira nesse bocalzinho aqui. E esse bocal aqui, ó, que tem esses lábios aqui, ó, de borracha, eles acoplam na cabeça de impressão. Então a bombinha ela vai ser acionada com a cabeça de impressão acoplada aqui e ocorre uma aspiração. Aspiração de quê, Diego? De sujeira, da tinta internamente. Então, a partir do acionamento da bomba, ocorre uma aspiração de resíduo de tinta e essa tinta ela vai ser liberada, expelida por essa pontinha aqui que vai descarregar, tá? Vai dispensar toda essa tinta naquilo que a gente chama de caixa de manutenção, que nada mais é que um compartimento interno da impressora munido de almofadas absorventes. E essas almofadas absorventes, elas são capazes de ir absorvendo, retendo residual, e elas vão saturando, 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 e aí é que vem aquilo que ocorre com a tua impressora. Em certo momento, o fabricante, após ter programado a impressora de acordo com a estimativa de saturação dessas almofadas, ele programa o equipamento para travar, para que não ocorra o inconveniente de ter um vazamento, e um vazamento de tinta numa máquina, além de produzir todos os inconvenientes no ambiente, manchar uma mesa, um tapete, fazer você colocar a mão numa impressora e sujar todas as suas mãos e comprometer qualquer coisa e ter uma imagem negativa do fabricante, a Epson, a Canon, a Brother, a HP em alguns modelos, programa essa impressora para ela bloquear quando ela estima que essa almofada aqui ela tá já saturada. E aí esse bloqueio ele pode ocorrer de duas formas. A primeira delas, e que é mais comum, que começou lá atrás, tá? No início das impressoras de jato de tinta, sempre foi usada pela Epson, pela Canon e pela Brother, é a programação na placa. Dependendo do número de acionamentos, de giros do motor mesmo, existe uma programação na placa mãe, na placa principal da impressora, que após tantos giros de acionamento da bomba, ela bloqueia porque ela estima, esse teste foi feito no período de engenharia da máquina, ela estima que as almofadas estão próximas de saturação.
Aí ela bloqueia e dá um aviso na tela da impressora, ou se não na tela do teu computador. Se for um modelinho mais simples que não tem visor LCD, ela aparece uma mensagem de que é necessário fazer a substituição da caixa de manutenção, dá um aviso também de serviço requerido, tá? É um bloqueio que existe no equipamento e que é necessário fazer a substituição das almofadas e depois promover esse desbloqueio através de software, tá? Que é muito comum. Ou se não, hoje muito comum, e agora nós vamos chegar para as impressoras mais atuais, é a partir de um chipzinho, tá? Vou pegar aqui essa caixa de manutenção aqui, por exemplo, que está nessa impressora, que já está parcialmente desmontada, tem um chipzinho aqui, ó, e na memória desse chipzinho, que é uma memóriazinha flash, na memória desse chipzinho existe ali um contador, que esse chip ele vai recebendo pulsos elétricos e digamos que quando a memória está cheia, vamos considerar uma bateriazinha, né? Aquela bateria do celular de carga. Quando o chip está totalmente cheio, ou seja, essa caixa de manutenção não recebeu nada de resíduo de tinta, a barrinha lá da bateria, ela está totalmente cheia. Conforme a impressora vai acionando essa bombinha de limpeza aqui, para você ver como é similar em muitos modelos de impressora, olha como é a bombinha desse modelo de impressora aqui, ó. É muito similar àquela que eu acabei de mostrar para você, ó. Então todas as impressoras, tá? Elas carregam consigo um racional de construção que é muito similar em todas elas, até mesmo mudando de fabricante para fabricante. Se você pegar uma bomba da Canon, vai ser muito similar a essa da Epson. Então o racional de funcionamento de impressora jato de tinta é muito similar. E aí o que acontece? Nesse chipzinho, digamos que tá ali aquele barramentozinho lá, todo ele preenchido, conforme a impressora vai rodando, você vai mandando limpezas de cabeça de impressão, você vai imprimindo, aquela barrinha ela vai baixando, vai baixando, vai baixando, você consegue geralmente ver isso no status do painel da impressora ou lá no teu computador, no drive, você vai lá na memória de suprimento, você consegue ver a caixa de manutenção conforme ela está baixando e saturando. E a hora que ela acabou, né, ou seja, saturou, acabou as almofadas, o espaço interno das almofadas, ela emite um alerta. No painel da Epson existe um LEDzinho ali, que ele liga o LED, e aí você tem que trocar a caixa de manutenção, tá? Ou se não, hoje tem basicamente 3 possibilidades. Troca a caixa de manutenção completa, você troca só o chipzinho e substitui as almofadas, que você tem como comprar de forma individual, como nós temos aqui, tá? E aí desde já eu falo para você, todos esses itens que eu tô pegando na mão, você encontra na nossa loja online, tá? www.proinc.com.br. Lá você vai encontrar tintas, soluções de limpeza, peças de impressoras, peças de reposição e tudo que você precisa aí para o teu universo das impressoras, papel fotográfico e muito mais, certo? Então lá nós temos o chipzinho de reposição, a almofada, a caixa de manutenção completa e aquilo que é muito comum hoje a gente fazer e que você pode estar inclusive se perguntando, o que é essa mangueira aqui, Diego? Então, a gente instala dispenser externo, que nada mais é que uma garrafinha que fica do lado de fora da impressora e ela vai contendo todo o residual e nós, aqui na caixa de manutenção, ela não recebe mais tinta. E para essa alternativa de a gente expelir o residual de tinta para um compartimento externo, não necessariamente dentro de um compartimento original da impressora que tem almofadas, até para isentar o cliente da necessidade da troca de almofadas, né? Isso geralmente, gente, é para uma pegada mais profissional. Quem usa a impressora para impressão de apostilas, quem é gráfica rápida, trabalha com papelaria personalizada, o dispenser faz total sentido. Usuário doméstico, quem está mais no meio corporativo, o ambiente mais formal, eu sugiro manter ela original e aí sim você troca ou a caixa de manutenção completa ou faz a troca das almofadas. Todas as caixas de manutenção elas vêm com esses cliquezinhos, você consegue abrir e trocar as almofadas e aqui na sequência eu vou ensinar num próximo vídeo como você troca o chipzinho da caixa de manutenção. E aí nessa pegada que eu estava explicando para você de usar um dispenser, a gente usa o Resetter Chip. Ele é um aparelhinho, vamos tirar aqui o aparelhinho respectivo dessa impressora aqui, ó, tirar aqui o tampinha de proteção. Você vem na caixa de manutenção, ó, você vai acoplar os pinos aqui do Resetter com os contatos elétricos do chip, ó, e ele vai resetar. Deixa eu encaixar certinho aqui. Opa, deixa eu ver aqui, encaixar bem certinho até ele ficar verdinho. Vamos ver aqui. Aí, ó. Ele resetou, ou seja, ele transferiu a programação que tem na memória desse aparelhinho para a memória do chip. Agora eu coloco na impressora, a impressora vai estar com o status de caixa de manutenção trocada, como se tivesse colocado uma nova. E aí você segue usando o equipamento.
tá bom? Então tem essas 3 possibilidades. A troca completa da caixa de manutenção, que é plug and play, e aí você tem que entender uma coisa: o intuito do fabricante sempre é produzir uma impressora que vai gerar renda, lucros recorrentes para ele. Então ele faz a impressora, eu sempre gosto de falar que fabricante de impressora não faz impressora para vender impressora. Fabricante de impressora faz impressora para vender tinta, para vender papel, para vender caixa de manutenção. Então essa nova fase do universo das impressoras, que agora vem com dispositivos plug and play, o próprio usuário possa fazer, é justamente para ser mais um item de venda recorrente, visando lucratividade, tá? E para sustentabilidade do negócio do fabricante de impressoras, tá bom? Então tem todas essas possibilidades, só para você entender como é que funciona essa questão de caixa de manutenção, todas as alternativas, e aí você escolhe, tá? Cada um vai produzir um resultado diferente. Diego, não quero sujar a mão, não gosto de muita intervenção, eu não tenho uma pegada muito técnica, meu negócio é usar a impressora, eu não tenho interesse de ir mais a fundo. Você é o cliente que compra a caixa de manutenção completa, plug and play, só desencaixa, plugou a nova, sai rodando. Não, Diego, eu gosto de ter uma economia maior, prefiro eu ter um conhecimento, eu mesmo cuidar disso aqui, sou um cara curioso, sou entusiasta do universo de mecânica, de impressoras, vou comprar as almofadas e o chipzinho. Tem produto para você fazer isso e você vai ter uma economia proporcional à necessidade da tua intervenção. Então é bem mais barato você comprar o chipzinho, o conjunto de almofadas, em comparação à caixa de manutenção completa. E ainda existe uma outra classe, né, de clientes que gostam de preparar o teu equipamento, ou ainda você tem um volume de impressão muito grande, tá? A tua periodicidade de impressão, volumes altos, demanda uma máquina preparada para essa aplicação diferenciada. E aí faz total sentido você ter um equipamento preparado, isso aqui na Proin, que é esse ambiente aqui, que é a nossa unidade técnica em Maringá, no Paraná. Aqui nós atuamos com preparação de equipamentos. Por exemplo, essa L8050 que está toda preparada aqui, ó, com dampers substituídos, com bomba toda preparada, uma tinta diferente da original. E essa aqui é uma máquina que trabalha com dispenser externo e a caixa de manutenção ela é mantida com resetter chip para que o cliente ele usufrua dessa estabilidade, tá? Que somente uma máquina preparada para uma pegada maior consegue entregar para o usuário, beleza? E já partindo para os finalmente aqui no nosso vídeo, eu não quero deixar de abordar uma das máquinas que é mais comum hoje você ter que fazer a troca da caixa de manutenção, e são modelos muito populares da Epson, que são os modelos hoje que usam esse modelo de caixa de manutenção com e sem chip. Sem chip esse aqui, por exemplo, que é da L4260, que é a mesma caixa de manutenção da L4160, da 4260, modelos vigentes no mercado hoje e que não vão chip. Aqui você precisa ter um software, tá? Que é o programa de ajuste da Epson, que você consegue adquirir em algumas plataformas, ou se não contar com a ajuda de um técnico de impressoras, que hoje dificilmente um técnico de impressoras não tem esse programa de ajuste. Ele vai te cobrar um valor para fazer isso, tá? Mas aí você conta com ele para fazer esse desbloqueio da máquina. E não é somente trocar a almofada, você precisa trocar a almofada e ainda, através de um software, acessar a parte lógica do equipamento e zerar o contador para ela voltar novamente à atividade normal da máquina, tá bom? E aí tem a versão com chip, tá? Que inclusive é a versão que está aqui dentro dessa tampinha. E eu quero demonstrar aqui como que você vai acessar essa caixa de manutenção. Geralmente você vai no parafusinho que tem aqui na parte traseira do equipamento, vai tirar o parafusinho que tem aqui, as marquinhas nessa tampinha aqui, porque essa máquina já tem o dispenser instalado, a gente só tirou aqui para fazer o vídeo, tá? Você tirou, desengavetou aqui, você vai ter a tua caixa de manutenção que ela é plug and play. Em alguns modelos ela vem com parafusinho ainda aqui, tá? Aí você vai pegar, vai tirar aqui com uma chave Phillips ou com uma fenda e vai tirar o parafusinho, você consegue desencaixar, desacoplar a caixa de manutenção. E ó, essa aqui é a versão com chip, tá? E aí você pode fazer a mesma coisa que nós fizemos antes. Se você quiser, como essa máquina aqui, por exemplo, que tem já o dispenser externo, essa aqui tá aqui a mangueirinha dela, que leva o residual para fora num frasquinho fora da máquina. Você também pode usar o resetter, que é específico dessa máquina. Lembrando, todos esses itens, resetter chip, caixa de manutenção, almofada, você encontra na nossa loja, proinc.com.br. E aí você pode também vir aqui e resetar o chipzinho, tá?
Ó, resetado, zerou. Se eu colocar aqui de volta, a máquina vai identificar como chipzinho, caixa de manutenção trocada, substituída, tá? Ou se não, substituir o chip, tá? E aí o chipzinho, ele vem numa embalagenzinha aqui, chipzinho aqui dentro. E agora eu sugiro você dar mais uma olhadinha aqui nos vídeos do nosso canal, que vai ter um vídeo seguinte, onde eu vou explicar como que você troca o chipzinho da caixa de manutenção. Diego, posso usar cola? Como é que eu faço? Porque afinal o chipzinho, você pode ver bem aqui ele, ó, ele vem com rebite. E quando a gente solta esse chipzinho original, vai romper esse rebite. Como é que você faz para fixar o chip ali naquele slot, naquele assentamento ali, que ele precisa ficar alinhadinho para depois fazer o contato aqui na impressora? Então tudo isso você encontra nesse vídeo, dá uma fuçadinha aqui no canal, onde tem o vídeo de como trocar o chip da caixa de manutenção, tá certo? Ou se não, compra a caixa de manutenção completa, plug and play ali e você segue rodando com a máquina. Para finalizar, eu preciso dar um adendo aqui. Esse momento de saturação da caixa de manutenção, de aviso de serviço requerido, qualquer um desse alerta de bloqueio do teu equipamento, é uma manutenção programada. E engana-se quem pensa que esse momento simplesmente eu posso trocar a caixa de manutenção e seguir rodando com a máquina. Muitos fazem isso e é por isso que muitos não têm, e é por isso que muitos não conseguem extrair do seu equipamento toda a vida útil e toda a estabilidade que ele poderia entregar. Porque essa também é a hora necessária para você dar uma geral na tua máquina. Renovar a lubrificação, assim como um carro que tem que trocar óleo a cada 7, 10 mil quilômetros, a impressora também precisa renovar a lubrificação. Tem muitos componentes de atrito, ela tem um carro de impressão que fica se movimentando a todo momento, tem buchas, tem eixos que ficam girando, você tem tracionadores que ficam atritando com o papel e eles vão pegando residual de poeira, vão pegando residual do ambiente, tem parte óptica de sensoriamento que precisa ser limpado, senão começa a entrar em erro geral, uma série de componentes que você precisa deixar na condição ideal para iniciar um novo ciclo de uso. E a fábrica, ela justamente dimensiona também a caixa de manutenção, as almofadas, esse bloqueio que acontece, porque esse é o momento também necessário para você deixar o equipamento na condição ideal para iniciar um novo ciclo de uso. Então tenha essa consciência, eu como técnico preciso te falar isso. Eu poderia simplesmente falar para você, ó, compra isso, compra aquilo, instala e saia rodando. Mas infelizmente eu quero que você colha a melhor experiência com o equipamento, uma experiência que poucos vivem hoje no Brasil, porque justamente por causa do nosso jeitinho, que é logo liberar a máquina para rodar, que é a qualquer custo fazer o equipamento, sendo inconsequente com a vida útil que ela poderia entregar, com a estabilidade que ela poderia. Por isso que a gente vê poucas pessoas alcançando 200 mil cópias, 300 mil cópias, altíssima rodagem, equipamentos que viram década, né? Principalmente jato de tinta, que tem o fator tinta que pode ressecar e tudo mais. Então, se você quer ser um desses usuários, escolher o melhor do teu equipamento, se atente a isso, tá? E para te ajudar nisso, por mais que você não tenha conhecimento nenhum de impressoras, a gente hoje tem uma plataforma de treinamentos voltada para técnicos, para quem já tem aptidão técnica, já está no campo de batalha, na jornada de assistência técnica de impressoras, e também para usuários que nunca fizeram nenhuma manutenção, nenhuma intervenção no equipamento, que é uma manutenção descomplicada de impressoras. Ele foi feito justamente para você entender o racional de construção e saber o que você precisa fazer para conduzir o teu equipamento a uma vida útil mais longa, longeva possível. Dá uma olhadinha na nossa descrição, onde tem o link que te leva para a nossa plataforma, conhece os treinamentos ali. E esse treinamento em questão que eu acabei de citar, que ele é o ideal para quem está começando, quem está dando os primeiros passos para conduzir o seu equipamento de forma independente, é o MDI, Manutenção Descomplicada de Impressoras. Procura ele lá, saiba mais e se fizer sentido para você, eu tenho certeza que a tua experiência com impressoras nunca mais será a mesma, tá bom? Por hoje é só, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha contribuído aí no teu entendimento e meu desejo e oração é que você daqui para frente tenha a melhor experiência possível com a tua impressora. A única coisa que eu te peço em troca é que você clique no botão de curtir, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações para que você sempre receba em primeira mão tudo que a gente estiver promovendo do nosso universo das impressoras. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e fica com Deus. Tchau, tchau!